deu ao povo de Israel os 10 mandamentos, e o povo de Israel, por medo, pediu para que Deus não falasse com eles mais diretamente, mas que falasse através de Moisés. Então, Moisés ele começa a receber toda sorte de leis sobre a formação daquele povo agora como uma nação. Então, Deus ali ele traz todo tipo de lei social, lei moral, lei de convívio, lei sobre vizinhança, lei sobre casamento, todo conjunto de regras. Por quê? Porque Israel não tinha isso. Eles tinham que viver debaixo da tutela e das leis egípcias. Uma vez saindo do Egito, eles não tinham mais um conjunto de leis para poderem seguir. Então, para não ficar cada um fazendo aquilo que lhe convém conforme seu próprio juízo, e a gente já viu na Bíblia que isso deu errado, né? Deus deixou o homem fazendo cada um que quer, seguindo o seu próprio juízo, até o dilúvio. Cada um fez o que quis e só fez besteira, até que Deus olhou para a terra e só encontrou Noé. E, por amor a Noé, salvou também a sua família, mas quem Deus encontrou efetivamente foi Noé. Mandou Noé construir a arca, e a família de Noé entrou, e ali Deus salvou. Então, a partir dali, Deus começa a dar autoridade do homem sobre o próprio homem, e agora chegou a hora de Deus dar um conjunto de leis para a nação se portar e ter uma estrutura de nação, uma estrutura de povo organizado. Então, a primeira lei que Deus vai tratar após os 10 mandamentos, né, é a lei sobre escravidão. A gente, quando falar de escravidão, a gente não pode pensar na escravidão como nós vemos no livro de História do Brasil, a escravidão do homem negro, a escravidão que a gente costuma ler na formação do nosso país. O contexto de escravidão da época é totalmente diferente. O contexto de escravidão da época é que escravos não eram pessoas por sua cor de pele, eram escravos as pessoas por sua, muitas vezes, porque eram derrotados em batalha. Então, um povo derrotado em batalha, ou um exército derrotado em batalha, ele tinha três opções. Ou ele era morto, mesmo depois da batalha, o vencedor ia lá e matava todo mundo, ou aquele povo era colocado para pagar impostos ao vencedor, né? Então ele tinha ali que pagar uma certa quantidade de todas as suas plantações, de todo o seu ouro, de tudo que ele tinha, ou ele era levado como escravo da nação que venceu. Então, os escravos da época independiam da sua cor, mas eles eram escravos porque eram povos derrotados em batalha. Isso era algo comum, né? Ou era algo comum entre os povos. Então, quem era que os escravos que eram vendidos? Eram os escravos que, derrotados em batalha, poderiam ser vendidos como escravos a outros povos, né? Para não morrer, então eles eram colocados como escravos. Pedro está dando uma paz aí, boa noite pelo YouTube, seja bem-vindo, Pedro. Então, o que acontece? Nós temos que entender bem esse ponto de vista, porque não havia nenhum princípio que norteava o sistema escravocrata. Por exemplo, Israel, eles eram todos escravos de Faraó, não eram escravos de famílias comuns, poderiam até servir nas famílias, mas eles eram escravos de Faraó e trabalhavam para o governo. Tá? E aí, o que acontece? O escravo ele não tinha nenhum direito a nada. Então, a lei de Deus, quando ela vai falar de escravidão, primeiro, não é esse o princípio que Deus queria, deixar isso claro, mas Deus tolera a escravidão. Só que agora ele coloca um conjunto de leis que começa a dar direitos aos escravos e deveres aos seus senhores. Então, a gente vai perceber alguns deles. Primeiro, Deus ele permite ou tolera a escravidão, porém ela deveria ser praticada sem opressão por um determinado tempo, a fim de pagar uma dívida. Por quê? Qual era o pensamento de Deus? Deus iria dividir a terra que ele daria ao povo de Israel em partes iguais a cada um.
partes iguais, a mesma proporção por pessoa. Logo, uma família que tivesse 10 pessoas receberia o dobro de uma família que tivesse 5. As partes iguais era proporcional às pessoas. E essa pessoa poderia mal administrar a sua casa, a sua posição, a sua finança. E o que aconteceria? Ela poderia perder aquilo numa negociação errada, ou ela poderia não trabalhar e se enfiar em dívidas, poderia acontecer uma série de coisas. Uma vez esse hebreu perdendo tudo que tinha, tudo que sua família, para pagar a sua dívida, ele poderia se colocar como escravo, se vender como escravo, sendo que essa ação deveria durar no máximo 6 anos. No ano de jubileu, que é o 7º ano, todos os escravos deveriam ser libertos. Ah, mas o cara começou a ser escravo no ano 5º, o ano, né, na contagem. A cada 7 anos fecha um ciclo. Não importava se ele ainda tivesse que trabalhar mais 2 anos para pagar a dívida. No 7º ano, esse escravo deveria ser liberto. E aí, quando, na época da sua libertação, esse escravo poderia optar por permanecer escravo por amor à sua família que contraiu durante o período de escravidão. Por quê? Se o escravo ele entrava para a escravidão casado, ele tinha que sair com a família. Mas se ele entrasse solteiro e se casasse nesse período, quando ele fosse liberto, ele não poderia sair com a família. Vamos supor que ele se casasse com alguém que já fosse escravo também, né? com uma escrava. Então, o homem escravo se casou com uma mulher que já era escrava. E aí, quando ele fosse liberto, vamos supor que ele tivesse que trabalhar 1 ano como escravo para poder pagar a dívida. Ele não poderia levar a mulher, mas essa mulher deveria ser libertada no 7º ano. Então, havia um período, e o senhor, né, o chefe ali, o dono do escravo, ele não poderia maltratar esse escravo. Então, já prevendo que a escravidão deveria ser para pagamento de dívidas, então, ou seja, você vai trabalhar para pagar a sua dívida, e que esse senhor do escravo não poderia maltratar seus escravos, alguns poderiam continuar com ele, do tipo, olha, eu não sei viver em liberdade, eu prefiro estar aqui, trabalhando para o senhor e continuar comendo da comida que você me dá, porque você me trata muito bem. Quando isso acontecia, então o senhor levava aquele homem até os juízes furavam a orelha dele, marcando ele para sempre como escravo daquele senhor, por uma decisão unilateral, uma decisão pessoal daquele escravo e o seu senhor em aceitá-lo. Então, isso era previsto na lei. Aí Deus ele permite essa escravidão. E aí tem uma outra coisa interessante que mostra nesse capítulo 21, como Deus ele se preocupava com as mulheres. Até então, as filhas eram tidas como propriedade dos pais e as mulheres propriedade dos homens. E ponto, acabou. E nos povos vizinhos era assim. Chega em Israel, o que poderia acontecer? Uma mulher, para se casar, o homem deveria pagar o dote. Dava uma importância em dinheiro ou em bens, né, ao pai da noiva para poder tirar a filha da casa dele. Por quê? Porque aquele pai estava perdendo uma mão de obra. Então, se pagava um dote por aquela menina, por aquela mulher. Quando o pai estava endividado, ele poderia dar a filha para se casar com o dono da dívida, né? Com o credor, e aí o camarada se casava para perdoar a dívida do pai. Só que essa menina, essa mulher, ela era tida como propriedade dele. Chega Deus e fala assim, não, a filha vendida como escrava para se casar com o comprador, ou o filho do comprador, né, ou filho do credor, deveria ter um tratamento digno e ser tratada como esposa e não como uma escrava qualquer. Caso contrário, essa menina, essa mulher, tinha direito de voltar para a casa do pai. Se ela não fosse tratada com o mesmo valor, e a Bíblia até cita, né, com a mesma porção de comida, de vestidos e de ações conjugais.
ela não poderia ser desprezada em nada, senão ela poderia voltar. Então, aqui Deus, ele dizendo, olha, a dívida tem que ser paga, você, em vez de receber o dote, você pode dar a sua filha, lembrando que os casamentos eram todos arranjados, não era uma pessoa que escolhia a outros pais é que arranjavam os casamentos, isso era natural na época. Então, o pai poderia arranjar um casamento baseado na sua condição financeira. Em vez de ele pagar a dívida com o credor, ele daria a filha em vez de receber o dote. Mas uma vez lá nessa casa, essa menina deveria ser tratada com todo o respeito, amor digno de uma esposa, nunca igual a uma escrava. E em 1 Coríntios 7, 21 e 24, fala uma coisa interessante. Diz assim, ó, foste chamado sendo escravo. Não te preocupes com isso, mas se ainda pode tornar-se livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto no Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço foste comprado, não vos torneis escravo de homens. Irmãos, cada um permanece diante de Deus naquilo em que foi chamado. Aqui Paulo ele dá uma orientação, né, faz uma correção de algo muito interessante. Porque ele diz o seguinte, olha, não é o papel de Cristo mudar a tua condição social, mas se você tem capacidade e condição de fazê-lo, faça. Mas esse não é o papel principal. Então, por quê? O escravo, se foi chamado de escravo, não quer dizer que porque ele se converteu ao evangelho que ele deveria, não, agora eu sou livre do pecado, então sou livre do meu Senhor. Não, não é isso. Continue na posição de escravo e continue servindo ao seu Senhor, agora por amor a Cristo também. Isso nos remete hoje à posição social. Lembrando que o princípio da escravidão não era o princípio de violência, de tortura, de maltratar o escravo. O princípio da escravidão era: você vai trabalhar para pagar uma dívida. E todos os escravos deveriam ser libertos no ano do jubileu, não importando, isso é importante dizer, o tempo que ele andou, que ele ficou como escravo. E a gente vai perceber aqui algumas leis de proteção aos escravos. Né, que o escravo, se ele fosse maltratado, ele deveria ser libertado pelo seu senhor. Né? Se ele te recebesse alguma coisa que o danificava, por exemplo, se o seu senhor brigasse com ele, tivesse dado um tapa nele e quebrasse o dente dele, ele deveria ser liberto. Qualquer marca que fosse feita no escravo, a punição do senhor era a liberdade automática do escravo. Então, Deus aqui ele dá um conjunto de leis para proteger os escravos de qualquer violência. Isso é bem interessante. Né? O Hélio também está dando um alô lá no YouTube, seja bem-vindo. Né? E aí, o que acontece? Então, Deus agora ele está dizendo o seguinte, olha, você foi chamado em um estágio de vida. Não entre nessa de que porque você é crente, Deus é obrigado a mudar o seu estágio de vida social. Deus não é. Mas se você tem a capacidade de fazê-lo, Deus vai abençoar e você deve fazê-lo. Isso quebra a ideologia de que todo crente tem que ser empresário, todo crente tem que ser cabeça, né? Não pode ser empregado. O pessoal que prega isso diz: você foi chamado para cabeça, você não pode. Não, o crente ele pode continuar sendo empregado, ele pode ser empresário. O crente que é empregado, ele pode se tornar um empresário? Pode, mas não é obrigação de Cristo na vida dele. Você aceitou Jesus para ter a sua alma salva, para ir para o céu, não para Jesus te dar dinheiro. E muita gente, infelizmente, vem para o evangelho atrás de grana, a Bíblia chama isso de torpe ganância, porque esse não é a função de Cristo. Jesus se manifestou, veio ao mundo para destruir as obras de Satanás. Tá? E a ação da pobreza e da perda de riquezas não é, muitas vezes, uma ação do diabo, é uma ação da pessoa. A pessoa não estudou, não vai ter um bom emprego, dificilmente ela vai conseguir crescer profissionalmente. Não é uma ação do diabo, é uma ação da pessoa. Ah, pastor, mas a pessoa não teve as mesmas chances, mas ela pode correr atrás, querido, e criar as oportunidades dela. Na nossa nação, então, pelo amor de Deus. Você tem condição, todos têm, basta se esforçar. Uns vão ter que se esforçar mais, outros menos.
né? A injustiça social, não estou discutindo se é errado, se é certo, ou político, se é aquilo. Estou dizendo que, olha o que Paulo fala, mas se ainda pode tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Se você tem condições, se você pode, eu vou te dizer, você pode. Você pode estudar, você pode ter cursos grátis hoje de monte na internet, tem estudo de graça aí para tudo quanto é lugar. Talvez você tenha que se esforçar um pouco mais, muito mais do que aquele que tem dinheiro para não trabalhar e estudar. Porque você vai ter que ralar mais, mas você consegue sair do nível social. Mas essa não é o papel de Cristo. Não é que, poxa, aí tem gente que se desvia porque não consegue mudar o nível social. Ou seja, nunca se converteu de verdade. A mudança de nível social é uma possibilidade. Normalmente, por experiência, nesses mais de 20 anos de pastorado, eu sempre vejo pessoas que vêm para a igreja com nível social baixo melhorarem. Elas sempre terminam a vida muito melhor do que começaram. Porque o diabo para de agir na sua vida financeira, porque a pessoa passa a ser dizimista, Deus multiplica a sua bênção sobre ela, que ela passa a se ter a oferta de primícias, e ela tem uma vida mais regrada, ou seja, ela não gasta mais com cigarro, com bebida, com farra, então o dinheiro sobra mais. Então, a tendência é que o nível social melhore, a casa melhore, os filhos já vão ter uma condição de estudo melhor, a tendência é sempre de melhora. Mas essa não é a função principal de Cristo. É isso que tem que deixar claro. É uma responsabilidade sua. Se você quiser, Deus vai te abençoar. Mas se você não fizer nada, você vai continuar no mesmo lugar. A ação tem que vir de você e não de Deus. Depende mais de você do que de Deus. Porque a bênção tem aí e tem para todos. A oportunidade, Deus dá para todos. O homem talvez não dê as mesmas oportunidades, mas Deus dá oportunidades a todos para melhorar, para crescer e para melhorar de vida. Porém, depende de você. Não adianta você não fazer a sua parte e querer que Deus faça chover bênção sobre você, porque isso não vai acontecer. Entendeu? Depende muito do seu esforço. Romanos 6, 15 a 23 diz assim: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça, de modo nenhum. Não sabeis que daquele que vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, da obediência para a justiça. Mas, graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, vieste a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Aqui tem uma coisa muito interessante. Porque fala o seguinte, você era escravo do pecado, agora você é escravo da justiça. Eu falo assim, mas eu não sou escravo de Cristo, Cristo me liberta. Olha, entenda o texto para você compreender melhor o que a Bíblia está dizendo. Quando a Bíblia fala de justiça, ela não está falando de juízo. A justiça de Deus aponta para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para perdoar os pecados de toda a humanidade. Só que para participar desse perdão, a pessoa tem que se converter a Cristo. Ela tem que se entregar a Jesus. A partir do momento que ela se entrega a Jesus, a pessoa passa a ser justificada. Então, a justiça de Deus não aponta para condenação. A justiça de Deus aponta para libertação, remissão dos pecados, perdão das falhas para a vida eterna. Isso é a justiça de Deus. Agora, o juízo de Deus pode sim, e sim aponta para a condenação. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que antes nós éramos escravos do pecado para a morte. Agora, somos escravos da justiça, ou seja, somos escravos da liberdade do pecado que Deus nos deu. Somos escravos da liberdade de não morrer e ir para o inferno, como nós estávamos designados. Temos agora o direito à vida eterna. Por isso Paulo fala, mas a graça de Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo vieste obedecer de coração, forma da doutrina que fostes entregue. Ou seja, você agora, mesmo morto nos seus delitos e pecados espiritualmente, morto espiritualmente, você passou a ter vida eterna. Você conheceu a justificação, o perdão dos pecados.
Então, quando a Bíblia fala de justiça divina, ela está falando da capacidade exclusiva de Deus de perdoar a qualquer pessoa de qualquer pecado através do sangue de Cristo. Quando a Bíblia fala de juízo, aí não. Aí tá falando da capacidade exclusiva de Deus de fazer cada um pagar pelas suas falhas e arcar com as consequências delas, sem a graça da justiça de Deus. Então, aqui, nós agora somos... Então, é interessante que essa carta de Romanos, Paulo ele começa se apresentando como servo. E a palavra grega utilizada ali é justamente a tradução mais ao pé da letra, seria escravo. Por que Paulo se apresenta como escravo? Porque, irmãos, eu creio profundamente que ser escravo de Cristo é o último degrau, o degrau mais alto que você pode chegar a Jesus. Todo mundo começa como filho. Lembra que Jesus falou? Aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Aquele que quiser estar por cima, sirva as mesas. Socialmente, escravo é o menor degrau que uma pessoa pode ter socialmente. Espiritualmente, é o maior degrau que alguém pode ter. Porque nós já começamos no degrau social alto, que é o degrau de filho. Uma vez filho, podemos ser discípulos. Nem todo filho vai se tornar discípulo. Uma vez discípulo, podemos nos tornar amigos. E uma vez amigos, podemos nos colocar como escravo. Entenda, Jesus não te chama a escravidão. Ele te chama a filiação. Ele te chama a ser filho de Deus. Mas você pode, ao conhecer Jesus e suas grandezas e suas maravilhas, se portar como um escravo. O que é o escravo de Cristo? É aquele que obedece a Cristo sem questioná-lo, sem duvidar, sem ponderar. Se Deus mandou, eu faço, mesmo sem saber os resultados. Muitos filhos de Deus hoje não fazem isso, muito pelo contrário. Querem que Deus explique tudo antes de obedecer, quando deveriam agir por fé. Tanto é que a Bíblia não chama quase ninguém de meu servo. Porque quando a Bíblia fala meu servo, quer dizer aquele que me obedece sem ponderar. Eu dou uma ordem, ele vai lá e cumpre. Esse é o maior estágio que nós podemos chegar diante de Deus. Paulo ele se coloca nessa forma, dizendo: eu faço o que Deus mandar eu fazer, independente se eu entendo ou não, como quando Deus permitiu que o diabo o esbofeteasse, e ele clamou 3 vezes ao Senhor para tirar dele o espinho na carne, e Deus falou: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E ele parou de questionar a Deus e aceitou o que era a parte dele diante de Deus. E viveu plenamente tudo aquilo que Deus tinha para ele, até a sua morte. Esse é o escravo de Cristo. É o maior degrau que alguém pode ter diante de Deus. Romanos 6, 15 a 23, a gente fala assim: uma vez liberto do pecado, foi-te feito servo da justiça. Falo como homem, por causa da franqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim ofereci agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eres escravo do pecado, estavas isento em relação à justiça. Ou seja, aquele que tinha o seu corpo voltado ao pecado, agora deve voltá-lo à santidade, ao perdão dos pecados, à justiça de Deus, para santificação, para ser separado do pecado para Deus. A questão é, se você acha isso pesado, ou se você acha que isso é liberdade. Esse é o pensamento. Tem gente que quem não entende o evangelho acha que ser crente é difícil. Quem entende o evangelho entende que dizer não ao pecado é a melhor coisa do mundo, porque a alegria que vem do Senhor sobre nós é muito maior do que qualquer prazer pecaminoso.
porque nós vivemos a justificação, o perdão dos pecados, não carregamos mais as correntes malignas do pecado que nos arrastam para a morte eterna, que é o inferno, o lago de fogo. Mas somos libertos para vivermos toda a santidade de Deus em nós, porque o limite da santidade é o próprio Deus. Paulo continua nesse texto dizendo: naquele tempo que ressuscitado colhestes, somente as coisas que agora vos envergonhais. Aliás, daquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que Deus tem para você, querido, o que Deus tem para você, querida, e não queridas, né? O que Deus tem para você, querido e querida, é a vida eterna. É a santificação. Não é a morte pelo pecado. Não é a morte pela transgressão. Não é a morte pelas falhas, mas é o perdão de todas as suas falhas. E ser perdoado por Deus, querido, não é tentar voltar ao passado e mudar o que já fez, não. Ser perdoado por Deus é decidir não continuar fazendo mais o que foi feito no passado, porque o que passou, passou. O que já foi, já foi. Se você está vivo ouvindo essa palavra, o importante é o que você vai fazer com a sua vida daqui para frente. Esquece o que foi ontem. Continua daqui para frente. Porque Jesus te ama, te perdoa. Carta de João, ele diz: filhinhos, não pequeis. Mas se porventura pecou, há um advogado diante do Pai que intercede por nós. Então, se você pecou, tem 10 anos ou tem 10 minutos. Se você pedir perdão agora e decidir no seu coração abandonar o pecado, não importa mais o que você fez. Não importa se você era crente ou não, se você errou com consciência ou não. O que importa é o que você vai fazer daqui para frente. É por agora, é o agora, é esse momento que importa. Se você se arrepender agora dos seus pecados, o Senhor te liberta agora dos pecados. O diabo não mais pode dizer que você está condenado à morte, mas o Espírito Santo vai testificar no teu espírito que você é filho de Deus, com direito à vida eterna com o Pai. Então, vale a pena buscarmos sermos servos de Deus, escravos de Cristo, obedientes, vale a pena. É um processo. Você não aceita Jesus hoje, se torna escravo de Cristo amanhã. Não, é um processo. Tem uma aula que a gente dá sobre esse processo, que fala que você começa como filho, se torna discípulo, Deus te chama de amigo, para depois te chamar de servo. É um processo, mas vale a pena. Cada subida nesse degrau é uma descida que vale a pena. É mais ou menos assim, querido. Quando você não entende Deus, é como se você estivesse vendo uma montanha muito distante, que por maior que ela seja, ela parece pequena aos seus olhos, de tão longe que está. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais é como se você estivesse se aproximando dessa montanha. Quanto mais perto, você percebe o quanto pequeno você é diante dela e quanto ela é grandiosa perante você. E você vai entendendo a grandeza da montanha e a sua estatura pequena. Assim é Deus em relação a gente. É por isso que os homens de Deus, por isso que Paulo, que chegou a ser arrebatado e ia ao terceiro céu, ele falou: eu sou o pior dos pecadores, porque quando ele se olha diante de Deus, ele vê a condição humana, como ela é pequena perante Deus. Então ele não se orgulha, mas ele diz: eu sou o pior entre os pecadores, porque eu persegui a igreja de Cristo. Isso não é se fazer de coitadinho, mas quem se aproxima de Deus entende que não é melhor do que ninguém. Entende que o que agimos e pensamos e fazemos é pela graça do Senhor. E é só pela graça que somos libertos do pecado. E é só pela graça que o Senhor nos dá que conseguimos nos manter santos e purificados diante do Senhor. Então, pense nisso. Reflita somente nisso. Não vale a pena viver na escravidão do pecado.
vale a pena aceitar a justificação de Cristo, que é o perdão dos pecados, que aponta para a santidade, em nome de Jesus. Logo em seguida, no versículo 12 do capítulo 21, ele vai falar sobre algumas penas de morte. E na lei mosaica havia a pena de morte, né? A gente já tratou esse assunto na última aula sobre as penas de morte, e sobre que não é assassinato, uma pessoa quando ela é julgada e sentenciada à morte, a pessoa que executa essa morte de Carrasco, ele não é um assassino, mas ele é um agente da justiça daquela sociedade, tá? Então, em que casos a lei mosaica ela permitia a pena de morte? Era uma punição por cometer assassinato, então se você matasse alguém, você era punido com a morte também. Caso fosse morte culposa, o acusado ia para a cidade de refúgio até a morte do sacerdote em vigência. Vamos supor que fosse um acidente. Esse acidente que a pessoa causou por distração, por falta de atenção, matou alguém. Então, a pessoa não tinha a intenção de matar. Então, mas mesmo assim, ela era punida, tinha que sair da sua cidade, ir para uma cidade de refúgio, até que o sacerdote daquele período falecesse, então ela poderia voltar para a sua cidade. Na cidade de refúgio, o julgador, o remissor do sangue não poderia matá-la. O que acontecia? Como é que a lei? Não tinha cadeia em Israel. A lei não previa pena de prisão. Ou você era absolvido, ou você era morto, ou era punido em pagar uma indenização. Eram as três coisas que aconteciam. Então, um assassino, quando ele matava, ele era condenado à morte. Quem executava essa morte, quem dava normalmente a primeira pedrada, era a família da vítima que morreu. Então, eles estavam ali remindo o sangue daquela pessoa que foi com violência assassinada. Nesse caso, se fosse um acidente, alguém falou assim, foi um acidente, mas eu não quero saber, eu quero te matar. Não, não pode. Na cidade de refúgio, ele tinha que ficar lá. Agora, se ele saísse da cidade de refúgio, o remissor do sangue poderia matá-lo, que não era assassinato, mas era a vingança pela morte que ele causou, mesmo sem querer. Está lá em Números 35, e aí no versículo 3 fala um pouquinho disso. A pena de morte era dada como agressão ao pai e à mãe. Então, se alguém batesse, agredisse, né, ferisse o pai ou a mãe, essa pessoa era morta. Imagina se essa lei pega hoje, hein? Coisa, hein? Por rápido, uma pessoa que raptasse a outra ou um objeto também a punição era a morte. Amaldiçoar o pai e a mãe também era punido com a morte. Se a pessoa amaldiçoasse, né, o pai e a mãe, não só com a violência verbal, mas agora a violência física, mas agora a violência verbal também. Por matar um escravo. Olha que interessante, se você matasse seu escravo, você era punido com a morte. Por permitir um boi chifrador viver e matar alguém. Vamos supor que a pessoa tivesse um animal, né? Mas vamos lembrar que era um povo agrícola, né? Criador de gado e agrícola. Não tem isso hoje. E o que acontece? Se tivesse um boi que costumava correr atrás da pessoa, a Bíblia chama de boi chifrador. E esse boi, você já tinha essa fama, você já soubesse, se ele corresse atrás de alguém, matasse alguém, o boi era morto, a carne dele não podia ser comida, e o dono do boi também pagava com a vida, porque ele assumiu o risco daquele boi matar alguém. Se você estivesse brigando com alguém e passasse uma mulher grávida e você ferisse essa mulher grávida e ela morresse, mesmo sem querer, mas foi uma ação causada por uma briga, você também era punido com a morte. Outras punições que esse texto fala. Numa briga, se o oponente ficar ferido e não morrer, o ferido deverá ser indenizado até que se cure totalmente. Ou seja, se ele estava brigando com alguém e machucou o braço do camarada, você não o matou, mas machucou o braço, ele não consegue trabalhar. Então, você tem que pagar o salário dele até ele se recuperar. Se machucar um escravo, deixará ele livre. Se você tivesse um escravo e você machucou, usou de violência com ele, tinha que deixá-lo livre automaticamente. Entende como é que a lei ela agora traz obrigações para o senhor e direitos para o escravo?
Se um animal matar alguém, o animal será morto e não poderá ser comido. Se este animal já tiver esse costume, o dono será morto ou, se pedir, pagará a indenização de tudo que a família da vítima pediu. Ou seja, o camarada deixou o seu animal que tinha mania de atacar os outros, tipo aquele cachorro que ataca todo mundo. Aí o camarada, em vez de prender o cachorro, deixa o cachorro na rua. É mais ou menos essa situação. Aí o cachorro foi lá e matou alguém. Né? No caso aqui seria aí um boi chifrador, mas no nosso dia seria um cachorro um pitbull aí desse, ou um Doberman, um cachorro desse que vai, sai e mata alguém. Aí, resultado, o cachorro ia morrer, o boi e o dono. Aí o dono falava assim, pô, me perdoa, eu errei, o que eu posso fazer para vocês não me matarem? Quem dava a indenização era a família. Escolhia o que ele teria que pagar. Ou ele pagava, ou então ele morria. Se um boi de um homem ferir o boi de outro, ou seja, dois animais brigarem no campo e um machucar o outro, o boi ferido morrer, venderão um boi vivo e repartirão o valor, e dividirão entre si o boi morto. Mas se for notório que o boi já era dante chifrador e o seu dono não percebeu, certamente pagará o boi por boi, porém o morto será seu. Então, é interessante que essas leis, elas sempre apontam para para a prevenção. Teve uma briga no campo de dois animais, lá, por uma fêmea. Dois animais de donos diferentes. Pastor. E um deles morreu. Já vou te dar a oportunidade, Celeste. E um deles morreu, então vende o vivo, divide o dinheiro e divide o morto. Mas se um boi era violento e a pessoa deixou isso acontecer, então você vai pagar pelo prejuízo. Ou seja, se você sabe que algo pode dar errado, mas ainda permite que isso dê errado, tem a possibilidade de dar errado, mas permite dar errado, você é totalmente responsável por isso. Então, se você tem um animal em casa, que é um animal violento, e você deixa o animal escapar e ele fere alguém, você é totalmente responsável por isso. Você está fazendo uma construção e você não segue as normas de segurança e alguém se machuca, você é responsável por isso. É isso que a Bíblia está dizendo. Evite o problema. Se você não, sabendo que pode ter o problema e você não evitar, você é responsabilizado por isso. Fala, Salete. Se caso o homem ferisse a mulher e a mulher poderia matar ele, né? Não? Se o homem ferisse a mulher, se o homem ele tratasse mal a mulher, ela poderia sair de casa, dar divórcio e voltar para casa. Mas se ele batesse nela, ela também tinha que bater nele, né? Não? Não, a lei era essa, olho por olho, dente por dente. Mas ela também tinha o direito de não viver com aquele homem. Porque hoje em Normalmente dia... a mulher não batia porque ela era mais fraca. Mas ela poderia, vamos supor, se ele aferisse com uma queimadura, ela poderia exigir que ele fosse queimado do mesmo jeito. Se ele tivesse dado um soco nela e deixado o olho inchado, ela poderia exigir que ele tomasse um soco e ficasse com o olho inchado. A lei era olho por olho, dente por dente. Entendeu? E ela também poderia sair de casa e não mais viver com aquele homem. Entendeu? Não era tolerado a violência doméstica em Israel. Você tem ideia? Se o camarada tivesse duas esposas, que era tolerada a bigamia, e a mulher, mesmo sendo que foi a primeira esposa ou a segunda, foi recebida por causa de pagamento de uma dívida, se ela recebesse menos vestidos ou menos coisas, né, do que a outra, ela já poderia se separar do marido. A violência doméstica, então, já era tratada como algo muito, muito sério. Entendeu? Porque hoje tem muita violência, né? E a mulher, o homem ainda tem razão, né? Quer dizer, não é... Aí é caso a caso, né, Salete? Isso aí eu não posso generalizar. Né? Hoje existe mulher delegacia da mulher, existe meios de proteção. O meu conselho sempre é sobre violência doméstica. E aí já deixei isso claro na igreja e vou falar mais uma vez aqui. Violência doméstica não é problema de gabinete, é problema de polícia. Se o seu namorado bateu em você, chame a polícia, depois você pode me ligar. Mas porque se eu chegar lá e ver que a situação é de violência doméstica, a minha primeira ação vai ser de te ajudar a chamar a polícia.
Porque Eu, se violência eu doméstica tivesse é caso namorado, ele de viesse. polícia e não caso de gabinete. Não, tem que ser primeiro tratado com a polícia e depois com o gabinete. É porque Entendeu? a lei hoje é fraca, a lei hoje é fraca, pastor. Não tem jeito não. E não vamos entrar nessa discussão de hoje, que a gente está. Eu estou dando aula É, do passado, tá, Salete? Se é tudo fraca, bem, tudo forte, se bem. funciona ou não, aí é uma outra discussão que não vou entrar nesse mérito agora. Mas, só para ficar claro, nós somos totalmente contra qualquer tipo de violência doméstica, e casos de violência domésticas não devem ser tratados exclusivamente dentro de gabinete. Eles começam pelo tratamento de polícia. Então, se um homem bate uma mulher, ele deve ser denunciado. Denunciado, a mulher deve... não coloque a sua vida em risco. Esse é sempre o meu conselho. Se o homem tem tendências à violência e ameaça a família, né, a ponto de talvez cometer um feminicídio, né, alguma coisa desse tipo, não coloque a sua vida em risco. Né? O direito à vida é maior do que o direito ao casamento. É sempre essa a nossa defesa. A gente vai, lógico que cada caso é um caso, mas no geral é esse. Se houve violência doméstica, chame a polícia. Ou então chame alguém que te ajude a chamar a polícia. Né? Faça um sinal. Tem um negócio da mão vermelha, do esmalte vermelho na mão, um sinal com uma cruz. Tem vários sinais aí hoje. Procure ajuda, peça ajuda, né? Se não, você não está só, né? Faça isso, tá bom? Mas se for notório que o boi já era dante chifrador e seu dono não o repreendeu, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Ou seja, se o camarada sabe que algo vai dar errado e permitiu aquilo acontecer, então que ele fique no prejuízo. Esse era o princípio da lei. Entendeu? Outra lei interessante. Se alguém deixar aberta uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a tapar, e nela cair boi ou jumento, o dono da cova pagará com dinheiro o animal, o dono do animal morto, mas o animal morto será seu. Ou seja, você é responsável pelo que faz, mesmo se você fez algo por distração. Eu esqueci o buraco aberto, caiu um bicho lá, você tem que ressarcir o dono por aquilo que caiu. Foi sem querer. Tudo bem, foi sem querer, mas você tem que ressarcir. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dá-se 30 ciclos de prata ao senhor deste, o boi será apedrejado. Ou seja, mais uma vez, uma lei referente aos escravos. Os escravos não poderiam ser tratados de qualquer maneira. Né? Eles vão ser... deveria haver uma preocupação com todos. Algumas leis sobre propriedades, Êxodo 22, de 1 a 17. Se alguém furtar um boi ou uma ovelha e o abater ou vender, um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Já pensou se cada vez que alguém pediu alguma coisa emprestada para você e danificou, te pagar 5 vezes mais? Você pegou uma caneta emprestada, você sumiu com a caneta, você tem que devolver 5 canetas. Você pegou antigamente o negócio de pregar CD e arranhar o CD dos outros, né? Mas você pegou aí um pendrive emprestado, destruiu o pendrive, você tem que pagar 5 pendrives. Você pegou algo emprestado, danificou, você paga não só aquele. Hoje em dia as pessoas estão tão sem moral que elas simplesmente falam: me desculpa, eu quebrei, não ressarce nem o que quebrou, ainda mais 5 vezes, né? Aí você vai entender Zaqueu quando ele fala que se ele defraudou alguém, ele vai restituir em dobro. Né, 7 vezes mais. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer em campo de outro, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Ou seja, se você usar aquilo que é do outro sem autorização, você tem que pagar. Não use o que é do outro sem autorização. Não mexa nas coisas dos outros. Né? É interessante isso. Por quê? Porque, às vezes, as pessoas acham que o que é do outro, por ser amigo, por ser irmão, você tem direito de mexer. E não tem. Você tem que pedir. Posso usar? Pode me emprestar? Né? E, de preferência, tenha para você. Oi, Salete? Uma vez eu emprestei um CD meu, de uma cantora, antigamente, lá em Fortaleza. O CD veio todo arranhado, todo arranhado. Pela lei Mosaic, a gente devolver 5 CDs em vez de devolver o arranhado.
Mas as pessoas são muito cara de pau. Então, assim, você tem que ter o cuidado com um dos outros maior do que com o seu. E não pode devolver o que você pegou emprestado quebrado. Tem gente que é tão cara de pau que está sempre precisando de algo, em vez de ir lá comprar, está sempre pedindo. Então, assim, você tem que ter o convívio social faz parte da sua vida espiritual. Tem gente que quer falar de Jesus, mas vive socialmente uma vida tão ruim que afasta o outro. Fala assim, pô, para ser crente igual aquela pessoa ali, eu não queria você, não. Quantas vezes eu já ouvi isso de algumas pessoas? Né? Não falando de mim, mas falando de outras pessoas. Ah, eu tenho um vizinho. É um mau testemunho. Pega o dinheiro e não paga. Esquece que tem que pagar. Tem que pagar, querido. Não tem jeito. Você me pegou emprestado? Tem que pagar. Estou falando na igreja, né, pessoal? Não venda nada fiado dentro da igreja, porque se você tomar calote, o que acontece? A pessoa que tomou o calote deixa de ir na igreja porque não quer ver o irmão que não paga, mas está toda hora gastando dinheiro com outras coisas. Ou então, aí quando vai cobrar, o irmão ainda fica chateado porque foi cobrado. Ué, se quer ser cobrado, não compra fiado. E paga no dia que foi marcado. Tem jeito, não tem outro caminho. Se alguém der a seu próximo em guardar jumento, ou boi, ou ovelha, ou outro animal qualquer, e este morrer ou ficar aleijado e for afugentado sem que ninguém o veja, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a mão nos bens do seu próximo. O dono aceitará o juramento e o outro não fará restituição. Porém, se de fato lhe for furtado, pagá-lo-á ao seu dono. Ou seja, se você está tomando conta de algo para alguém, e aquilo, por algum motivo, alheio à sua vontade, né, foi danificado, você está ali, você vai falar, não, olha, eu tomei conta direitinho, mas houve um acidente, houve um problema alheio à minha gestão de cuidado, isso foi danificado. Quem deixou com você falou, não, tudo bem, poderia ter acontecido comigo. Agora, se você foi mal cuidadoso com aquilo, você tem que restituir a pessoa que deixou aquilo sob sua guarda. É isso que a Bíblia está dizendo, na lei mosaica. Né? E a gente deve entender, irmãos, que essas leis aqui se aplicam para a gente também, né? Sobre cuidar com os outros. A Bíblia, Jesus resumiu a lei em ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, né? Ou seja, trata as coisas dos outros como se fossem suas. Se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposada e se deitar com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela definitivamente recusar, dá-lhe, pagará a ele em dinheiro conforme o dote das virgens. Ou seja, de qualquer forma, ele paga. Então, um camarada que tivesse ali tido relações com uma virgem tinha que se casar com a mulher. A única maneira dele ser liberado disso era o pai recusando. Porque se ele não fizesse isso, ele era apedrejado. E se o pai recusasse, mesmo assim, ele pagava o dote, mas não levava a mulher. O negócio era assim, tem que andar certinho. A lei foi feita para evitar que as pessoas errem, não para punir. Mas se errou, tem que ser punido. Quem era também punido com a morte? A feitiçaria não deixará viver. Quem tiver coito com animal também seria morto. E quem sacrificar a deuses não somente ao Senhor seria destruído. É interessante falarmos aqui de feitiçaria e lembrarmos o que 1 Samuel 15, 23 diz. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação como idolatria, e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Uma palavra do profeta Samuel ao rei Saul. Então, a gente às vezes, querido, costuma criticar pessoas, tem gente que tem um espírito muito crítico, adora apontar erro dos outros, mas não olha para o seu próprio. Rebelião contra Deus, ou seja, saber o que Deus quer e se recusar a fazer, para Deus é tão grave quanto a feitiçaria. E a feitiçaria, na lei mosaica, era tratado com punição de morte. Ah, pastor, então hoje tem que matar todo mundo que faz feitiçaria? Não, porque a gente não vive mais na lei mosaica. Vivemos na lei do nosso país, debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo, pela lei do Espírito da Justiça. E a nossa lei do nosso país será respeitada enquanto ela
respeitar a lei de Deus. Mas a hora que ela deixar de respeitar a lei de Deus, eu também deixarei de respeitar esse ponto específico da lei. Vamos supor que faça uma lei que proíba de pregar o evangelho. Eu vou continuar pregando. O que proíba de eu falar que algum pecado é pecado, eu vou continuar dizendo que é pecado. Ah, você pode ser preso. Eu vou ser preso. Seria uma honra ser preso por pregar Jesus e esse crucificado. Olha que bênção. Seria uma honra. Né? Não sei se chegaremos a esse ponto na nossa geração. Mas esses dias aí, num trágico abuso de autoridade, eu não li a matéria toda, né? Apenas peguei alguns flashes, mas parece que no nosso país uma pessoa foi presa por pregar o evangelho na rua. Né? A gente tem recebido várias notícias de igrejas sendo queimadas, cristãos sendo mortos na África por grupos extremistas. A gente tem que ter cuidado, irmãos. O evangelho não é brincadeira. Algumas regras de conduta do povo de Israel que deveriam ter. E é bem interessante isso aqui. Não afligir o forasteiro nem o oprimirás, pois forasteiros foste na terra do Egito. Ou seja, não trate mal a pessoa que vem de fora. Tem gente que faz os seus grupinhos e trata todo mundo mal que está fora daquele grupinho. Eu falo, não faça isso. Trate forasteiro com dignidade. Os forasteiros não eram tratados com dignidade em nenhuma nação, a não ser que fossem muito ricos. Mas Israel Deus está dizendo para Israel, você foi forasteiro no Egito. Lembre-se de quem você era. Ou seja, lembre-se de que você também era pecador. Então não trate mal quem está chegando na igreja, que não conseguiu se libertar ainda de todas as coisas. Lembre-se da sua situação quando você chegou. Tem gente que adora apontar pecado de quem está chegando, adora apontar o erro das pessoas. Muito cuidado com isso. Antes de olhar o pecado dos outros, olha para o seu. É por isso que a Santa Ceia fala para cada um tomar conta da sua vida. Literalmente. Ninguém tem o direito de ficar apontando, por que fulano não tomou ceia e o outro ciclano não tomou ceia, e por que fulano de tal, cada um tome conta da sua vida. É isso que Paulo está dizendo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Em bom português tome conta da sua vida e da sua relação com Deus, e cada um fazendo isso. Porque Deus vai tomar conta da vida de cada um. Você não tem o direito de ficar se metendo em quem tomou ceia e deixou de tomar. Porque isso não é seu papel, você não é o juiz daquela pessoa. Pelo contrário, com a mesma vara que julgar, será julgado pelo Senhor Deus. A gente tem que ter muito cuidado. A nenhuma viúva nem órfã afligireis. E de algum modo... Filha, fala baixinho, por favor, tá bom? A nenhuma viúva nem órfã afligireis. Se de algum modo os afligires e eles clamarem a mim, eu lhe ouvirei o seu clamor. Olha só que coisa interessante. Deus, ele vai punir Israel depois com a perda da terra por várias questões. Uma delas é essa. Eles estavam afligindo o órfão e a viúva por ganância. Ou seja, a nação que não cuidou dos seus órfãos e suas viúvas seria punida. E Deus fala, só que essa pessoa aflita, para ser atendida, ela tem que clamar a Deus. Tem gente que vive a aflição, mas não aprende a clamar. Vive a aflição, mas não clama ao Senhor para ter o perdão, para ter a solução. Então, assim, clame a Deus, querido. Clame a Deus. Não viva a aflição sem clamar. Olha que interessante. Se de algum modo os afligirem e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. Não adianta, né? Não é o teu sofrimento que move a mão de Deus. É o teu clamor, é você se aproximar de Deus que move a ação de Deus em você. Fala, Salete. Como é que se diz? O que é que você perguntar? Sim, o jejum de 21 dias, por exemplo, na sexta-feira, a gente fazendo jejum de 21 dias, você não tomar café, não almoçar e só jantar, Salete, eu não sei em que contexto você está dizendo isso, mas jejum você pode jejuar de Não, diversas porque coisas. Tem que porque eu saber do estava que você está assistindo. dizendo. Não, é porque eu estava assistindo uma live aqui e uma pastora disse que a pessoa, se quisesse ficar, tinha que fazer o jejum de sexta-feira, de 21 dias.
Salete, para de ouvir essas lives e ouve só o que o seu pastor está dizendo, vai ser melhor para você. Não é isso que eu ensino na igreja. Não é isso. Jejum, você pode jejuar de alimentos, sim, não vou tomar café, eu não vou tomar café e almoçar. Tem gente, você pode jejuar, né? Eu creio nesse jejum, que você pode jejuar de se abster de algum tipo de alimento, como Daniel. Ele não se absteu da comida toda, mas se absteu de carne, de coisas, comendo apenas legumes. Então, foi um jejum de uma abstenção parcial de alguns tipos de alimentos. Né? E a santidade ela não é conquistada através de jejum. A santidade ela é conquistada através de arrependimento de pecados. Ela é conquistada através da decisão de não continuar pecando perante Deus. O jejum te ajuda nesse processo de não pecar, fortalecendo o teu espírito, te ensinando a dizer não para a carne. Mas não existe uma fórmula mágica, vou jejuar tantos dias e você santo. Não é isso que a gente ensina na igreja, não é isso que a Bíblia ensina. E Jesus condena aquela pessoa que não jejuar. Mais uma vez eu vou te falar, Salete, esquece tudo que você viu nessa live porque tá tudo errado. Não, Jesus não condena não, tá? Não tem nada a ver, mas deixa eu voltar aqui para o assunto, que a gente está... Essa não é eu converso com você sobre jejum depois em particular, tá bom? Eu dou uma ligadinha e a gente conversa sobre esse assunto em particular, porque não tem muito a ver com o que a gente está falando aqui agora, tá bom? Eu ligo para você, a gente conversa em particular, eu te explico tudinho, tá? Algumas leis sociais, gente. Se algum modo vos afligirem, eles clamarão a mim e eu virei o clamor. Então, você tem que clamar a Deus. Tem gente que fala, tanta gente sofrendo e Deus não faz nada. Se essa pessoa que está sofrendo clamasse ao Senhor, Deus faria. Não é o sofrimento que move a Deus, senão ninguém sofria, tá? Uma outra coisa que é interessante. Se emprestares dinheiro, meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele com credor que impõe juros. Ou seja, você não pode emprestar ao seu irmão a juros. A usura é condenada diante de Deus. Tem texto que vai dizer, hein, você pode emprestar ao estrangeiro a juros, mas aos seus irmãos não. Você não pode falar, irmão, empresta dinheiro. Não, tá bom, de empreste 5, você me paga 10. Isso é condenado por Deus. Se o teu próximo tomares empenhou a sua veste, lhe restituirás antes do pôr do sol. Ou seja, você não pode deixar uma pessoa passar necessidade porque ela está te devendo. E aí, eu prefiro o texto que a Bíblia diz o seguinte: o ímpio pede emprestado e não paga, o justo se compadece e dá. Às vezes é melhor você dar do que você emprestar. Se você não tem... se você vai emprestar, empreste algo que se você não te receber de volta, aquilo não vai tirar tua paz. Porque você emprestar para aquilo tirar tua paz, aquilo vai dar errado. É igual ser fiador. A Bíblia fala que o homem sábio não tem por fiador a ninguém. Né? Se você quer ser fiador, você tem que estar ciente que você tem que estar preparado para pagar aquela dívida. Porque provavelmente aquela pessoa tem um sério risco de não pagar. Né? Porque, aqui uma coisa interessante, né? Se o teu próximo tomares um penhor de sua veste, lhe restituirás antes do pôr do sol. Ou seja, você não vai deixá-lo passar necessidade de frio, porque você está com a roupa dele. Porque é com ela que ele se cobre a veste do seu corpo, em que se deitaria. Será, pois, que quando clamar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso? Contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do meu povo. O pessoal que gosta de falar mal do político aí, né? Fulano é isso, fulano é aquilo e tal. Não amaldiçoarás o príncipe. Ainda que o príncipe esteja errado, você não é porta-voz de apontação. Você, como cidadão, tem o direito de, sim, comentar as falhas, os atos, mas nunca falar da pessoa. Entende a diferença? Quando eu digo assim, fulano roubou, então fulano não presta, ele é ladrão. Enquanto eu disse fulano roubou porque está provado que ele roubou, tá tudo bem. Mas quando eu disse que ele não presta porque ele é ladrão, agora eu estou pecando. Então não amaldiçoe o príncipe nem o povo. A Bíblia manda a gente orar pelos nossos governantes. Como cidadão, vai vir eleições municipais, você tem o direito de escolher o melhor governante. E aí, gente, não dá para ter 2 pesos e 2 medidas. Eu não me envolvo nessas questões políticas,
não oriento o voto de ninguém, mas quero fazer um alerta. Não adianta você orar para Deus abençoar a sua cidade, você votar num candidato que tem uma plataforma de ideias que são totalmente contra aquilo que você, como cristão, deve defender. Então, se você vai votar num candidato que prega ideologia de gênero nas escolas, que prega comunismo, a base do comunismo é que Deus não existe. Então, como é que você pode votar num cara que é de esquerda que prega comunismo? É muito complicado, entendeu? Então, você tem que procurar candidatos que te representem, que representem as suas ideias, que representem os seus valores. Não votar também é um grande erro, porque você vai estar ajudando pessoas a serem eleitas, mesmo sem votar, ou votando em branco ou anulando. Você sabia disso? Você está ajudando um candidato que talvez seja ruim a ser eleito. Aquele que tem mais votos vai se aproveitar do seu não voto para numericamente ter uma vantagem. Então, assim, eu creio que nenhum pastor deve se candidatar e aconselho a ninguém votar em quem se titula pastor. Porque pastor tem que cuidar de ovelhas e não da política. Acho que essas são duas profissões que não... sou bivocacional. Eu acho que não dá para ser. Isso é uma opinião minha, não é bíblico. Essa é a minha opinião. Não estou fundamentado na Bíblia para dizer isso. Estou fundamentado naquilo que eu acredito. Então, você pode discordar de mim e fazer isso à vontade, tá? Agora, você deve procurar pessoas que tenham os mesmos valores que você. E procurar mesmo, ver se aquela pessoa, se aquele partido não deixe a sua vida na mão de quem você não conhece. Porque quando você não vota, você está deixando a sua vida, sim, porque você vive numa cidade e essa cidade será administrada por alguém, você querendo ou não, alguém vai ganhar para prefeito. Você gostando ou não, alguém vai ganhar para vereador. Então, participe desse momento social, vote, escolha, procure pessoas que têm os mesmos valores e partidos que têm os mesmos valores que você, né? De cara, eu sei que todo aquele que crê no comunismo não tem os mesmos valores que eu, porque o comunismo, a principal bandeira é o ateísmo. No nosso país, esse movimento de esquerda prega a distribuição de renda, ou seja, mas não do dinheiro deles, mas daquilo que é dos outros, né? Só para a gente fechar esse assunto, né? Uma ilustração bem bacana que eu vi, eu quero repetir, não é minha, eu vi num vídeo da internet, mas bem curtinha. Uma menina, filha de pais comunistas, ela totalmente doutrinada ao comunismo, falou para o tio dela, falou assim, tio, eu vou votar nos partidos de esquerda comunistas. E ele falou, legal, tudo bem, o tio respondeu. E se você fosse presidente do país, qual a primeira ação que você teria? Ela respondeu, eu trataria da população de rua e daria casa e comida e roupa para todos eles. Aí ele falou, realmente, você é uma comunista, parabéns. Aí o tio falou, olha, eu estou com um gramado lá em casa para ser aparado, vai lá aparar o gramado e eu vou te dar R$ 200 para você aparar o gramado. Então, você pode pegar esses R$ 200 e dar para a população de rua para você já começar a sua plataforma daquilo que você quer fazer no futuro. Dividir, então, os seus bens com eles. E aí a pessoa falou assim, não, tio, por que... Ela pensou bem e falou, por que o senhor não chama, então, os moradores de rua para eles mesmos capinarem lá para o senhor e o senhor dá o dinheiro para eles? Aí o tio respondeu, agora você virou uma capitalista. Então, assim, não temos que cuidar das pessoas, mas não podemos, e a Bíblia ensina isso, dar o peixe o tempo todo. Temos que dar o peixe enquanto ensinamos a pescar. A partir do momento que ensinamos a pescar, cada um busque o seu peixe para ajudar outros com peixe, enquanto eles não sabem pescar. A transformação social vem pela educação. Então, muito cuidado com o seu voto. A Bíblia ensina que a gente deve ser responsável pelas nossas ações. Então, não adianta reclamar dos governantes se você se abstém do processo, tá bom? As eleições estão vindo, eu queria deixar essa palavra para você. Não tardarás em trazer oferta do melhor da tua ceifa e das tuas vinhas. O primogênito dos teus filhos me darás,
da mesma sorte farás dos teus bois e das tuas ovelhas. 7 dias ficarás a cria com a mãe, e ao 8º dia me darás, ser-me-ás homem consagrado. Portanto, não comereis carne dilacerada no campo, deitá-la-ás aos cães. Aqui uma coisa interessante que sobre dízimos e ofertas, eles não têm que ser apenas entregues, mas tem que ser entregue primeiro. Quando eu vi isso, eu falei assim, poxa, eu estou errando. Você não pode pagar tudo e quando sobrar dar o dízimo. Não, o dízimo é o primeiro. Eu, quando recebo, a primeira conta que eu pago, eu faço a transferência do meu dízimo e das minhas ofertas de primícias. É a primeira coisa que eu pago. Eu não pago nada antes de fazer isso. E Deus tem me abençoado por fazer isso. Eu quero te convidar também a obedecer ao Senhor nesse sentido. Bom, mudando aí o foco, mudando o foco não, né? Algumas leis interessantes aqui, olha só. Primeira, não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa, ou seja, não encaminhe fake news. Se você não tem certeza, não reproduza. Ou diga, ó, estou falando isso, mas não tenho certeza. Recebi de alguém, mas não sei se é verdade, né? Então tenha cuidado com isso. Não seguirás a multidão para fazer o mal, nem deporás numa demanda inclinando-te para a maioria, para torcer o direito. Olha só que coisa interessante. Às vezes você está num sistema de votação, aí você tem um pensamento A, mas está todo mundo votando em B. Aí você fala, então eu vou votar em B também, porque está todo mundo votando. Não, está errado. Fique no seu pensamento, naquilo que você acredita, não vá com a maioria. Não mude que a onda da maioria não seja o motor da sua mudança. Pelo contrário, entendeu? Que a informação seja o motor da sua mudança. Nem deporás numa demanda inclinando-te para a maioria, para torcer o direito. Se todo mundo concorda, então eu concordo também. A voz do povo nunca foi a voz de Deus. Não caia nessa. Nem com o pobre serás parcial na sua demanda. Ou seja, não é porque a pessoa é pobre que ela tem o direito de mentir. Ou seja, não minta nem para ajudar alguém que está necessitado. A verdade é sempre verdade, e é nela que nós nos baseamos. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo ou seu jumento, o reconduzirás. Se vires prostrado debaixo da tua carga ou jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajuda-o a erguê-lo. Ou seja, trate o outro que você não gosta com carinho. É isso que a Bíblia está dizendo. O chato, aquele que te amola, trate ele com carinho, com amor. Trate ele como você gostaria de ser tratado no momento de necessidade. Você viu algo de alguém que perdeu, mas você não gosta da pessoa, aquela pessoa chata, primeiro que não deveria ter esse sentimento em você. Mas já que tem, não piore as coisas dizendo, bem feito, tomara que perca ainda mais. Não, restitua. Né? Se você puder, a Bíblia fala assim, ó, aquele que pode fazer o bem e não faz, esse peca. Algumas leis interessantes para o Poder Judiciário, né? Para aqueles que exerciam o direito, o dever do juízo. Não perverterás o julgamento do teu pobre na sua causa. Olha só que interessante. Da falsa acusações te afastarás, não matarás o inocente e o justo. Ou seja, não aceite acusação falsa, julgue o pobre com o mesmo valor que você julga o rico, trate todos com valor, porque não justificarei o ímpio. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até a perspicaz e perverte a palavra dos justos. Isso aqui, irmão, a gente deve entender o seguinte. Você, a todo momento, está tecendo julgamentos sobre as pessoas, de alguma forma. Então, não é porque alguém, por exemplo, que te dá presente, que te trata bem e erra, essa pessoa tem que ter passar a mão na cabeça que fulano é legal. Aí o outro cometeu a mesma falha, mas não é tão legal, aí é punido com severidade. Não pode existir esse tipo de coisa. Porque isso é aceitar suborno. A pessoa te comprou com elogios ou com presente. Às vezes, os pais, sem perceber, fazem isso. Um filho que é mais ali amoroso, ele trata de um jeito. E o outro que é mais ríspido, os dois cometem a mesma ação, mas a maneira de tratar o assunto é diferente, com um e com o outro.
Se a ação for a mesma, a punição ou a absolvição tem que ser a mesma, baseado na ação que ocorreu e não no histórico. Também não oprimas o forasteiros, pois vós conheceis o coração do forasteiro, visto que foste forasteiros na terra do Egito. Ou seja, lembra de onde você saiu. Não oprima aquilo que você foi no passado. Não exige dele aquilo que você é uma postura diferente daquela que você teve. O capítulo 23 dos 10 diante, ele vai dar algumas leis interessantes. A primeira é que a cada 7 anos, no ano do jubileu, não poderia haver plantações, mas eles comeriam do que foi plantado no 6º ano. E o que nascer no campo era para o pobre, para a viúva, para o órfão, para questões sociais. Deus se preocupou muito com as questões sociais. Para guardar o sábado, né? Para eles terem um dia de descanso, porque no Egito eles não tinham um dia de descanso. Então, ou seja, não se. Agora que você vai trabalhar para você, não esqueça de mim. É interessante isso. Há pessoas que, quando trabalham para os outros, têm tempo para Deus. Aí, quando começam a trabalhar para si, se esquecem de Deus. É isso que eu estou falando. Agora que vocês são livres e trabalham para vocês, não se esqueçam de mim. E para guardarem as festas santas, que era a festa dos pães ázimos, que era Páscoa, a festa da plantação e a festa da colheita. Eles faziam 3 festas anuais com os seus ritmos para Deus abençoar todos os seus processos. Ou seja, se alegre diante do Senhor, festeje. Não fique só trabalhando, mas festeje. Dá um tempinho para sua família. Tá ok? E aí, no finalzinho do capítulo 23, Deus promete a terra, fala que Deus vai enviar um anjo, que eles deveriam obedecer esse anjo em todas as coisas, e Deus iria lhe dar vitória sobre todas as nações. Mas se eles pecassem, o anjo iria trazer juízo sobre eles. E o povo não deveria fazer nenhuma aliança com os povos daquela terra, a qual Deus iria dar vitória. E eu quero fechar com esse slide aqui, que eu já mostrei na aula do capítulo 15 de Gênesis. Aqui é a terra que Deus iria dar a Israel, se eles tivessem feito as coisas direitinho. Esse azulzinho aqui, ó, com amarelo, é a terra de Israel hoje. Você quer viver na bênção ou na misericórdia? Eles seriam talvez hoje o maior produtor de petróleo do mundo, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, se possuíssem toda essa região. Você quer viver na bênção ou na misericórdia? Vale a pena obedecer e viver a bênção de Deus e não a misericórdia. Ou seja, Deus não deixou de dar, mas olha quanto menos, talvez 10%, né, do que seria. Uma coisa para a gente refletir, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. A gente está encerrando por aqui as transmissões, ficando exclusivamente agora no Zoom com o pessoal da igreja. Salete, já vou te explicar essa questão toda do jejum, tá bom? Aqui pelo Zoom. E que Deus te abençoe e fique com Jesus. Fique na paz. Terminou? Terminou, sim, graças a Deus.